Querido, a graça e a paz do Senhor, desejo ler as palavras de Jesus Cristo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. E o apóstolo Paulo nos traz uma palavra parecida com as de Jesus, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Sintetizando estas palavras, tenham ânimo, coragem, irmão. Vivemos, queridos, em meio a muitas batalhas, guerras espirituais neste mundo. Assim, nem sempre é fácil ter bom ânimo, porque na vida sempre vão acontecer coisas que tentam nos desanimar. Jesus fala das aflições que podemos passar nesta vida, mas nos disse que devemos ter bom ânimo. Isso significa que, mesmo desanimados, temos que buscar a face do Senhor, não podemos desistir nunca. Jesus disse aos seus discípulos o seguinte: eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Sem dúvidas, o medo é algo paralisante. Até no mundo animal nós vemos um medo aflorando entre os mesmos. Parece que o rato ele perde a sua força, fica sem ação diante de uma cobra. Há uma passarela de vidro com mais de 1.500 metros de altura na China, na montanha de Tianmen, localizado na província de Hunan. Esta passarela é chamada de Estrada para o Céu. Assisti uma reportagem em que algumas pessoas começam a andar por ela com coragem, mas ao avistar debaixo dos seus pés que eles estavam andando sobre vidro e a 1.500 metros de altura, uns entraram em pânico, começaram a tremer os joelhos, outros simplesmente ficaram paralisados sem dar um passo, outros gritaram de terror, outros choravam implorando que as pessoas os tirassem dali. Outros chegaram até agarrar as pernas das pessoas que passavam e se arrastavam como cobra. Um vestígio que só a pessoa que tem fobia de altura sabe o que é e pode explicar. Particularmente, não aprecio lugares altos, sinto vestígio, não arrisco como muitos fazem, se equilibrando nos penhascos, em cima das torres, andando entre serpentes para fazer umas selfies, gravar um vídeo, e infelizmente milhares morreram assim, brincando com a vida. Não vou arriscar. Até cristãos brincam com situações perigosas e tentam jogar a responsabilidade para Deus. Ah, Deus me protege, Deus me guarda. Quando Jesus fala em tomar alguma coisa mortífera ou pegar em serpente, conforme vemos em Marcos 16, versículo 18, vamos ler. Pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum,
e porão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Então, Jesus não está fazendo apologia ao suicídio, nada disso. Parafraseando as palavras de Jesus, o que ele nos ensina é se, sem querer ou involuntariamente, você andando por aí, pisar numa serpente, ou colocar a mão numa pedra ou num muro, e for ofendido aí por uma serpente, Deus dará o livramento a você, como aconteceu literalmente com o apóstolo Paulo. Leiamos Atos 28, versículo 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Paulo estava viajando como prisioneiro e já havia sido injustiçado pelos judeus, havia passado por julgamentos e acusações injustas, encarou uma tremenda tempestade, sobreviveu a mais um naufrágio e agora uma víbora se agarra à sua mão. Ela estava fugindo do calor do fogo, estava ali camuflada. Os bárbaros eram politeístas, ou seja, tinham diversos deuses, e um deles era a deusa Dike, que, segundo as suas crenças, intervia para castigar os malfeitores. E eles, ao verem Paulo sendo pecado pela serpente, pensaram logo na deusa deles e disseram, vendo-lhes a víbora pendurado na mão, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que Paulo era um deus. Atos 28, 4, 6. Paulo não deu um de durão, meus amigos. Ah, não tenho medo de serpente. Não, foi involuntário, como vimos. Jamais Paulo iria acariciar uma serpente, como vemos muitas pessoas fazendo isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. E com o veneno ocorre o mesmo. Um exemplo, alguém pode querer nos fazer mal dando veneno camuflado no suco ou comida, ou podemos beber um líquido envenenado sem sabermos, e aí sim o Senhor nos livra. Nunca devemos submeter o Senhor à prova. Vou pisar numa cascavel para ver se Deus me protege, como diz a Bíblia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, versículo 7. Temos alguns exemplos na Bíblia que Jesus pede a algumas pessoas a terem bom ânimo. Lá em Mateus 9:1, vemos que uns amigos desceram um paralítico por uma corda do teto de uma casa onde Jesus se encontrava. Sabe qual foi a primeira palavra que Jesus disse para o paralítico? Filho, tem bom ânimo. E em Mateus 9, uma mulher que havia já 12 anos padecia de uma hemorragia, chegando por detrás dele, tocou a orla da roupa de Jesus,
porque ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, sabe o que Jesus disse a ela? Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E em Marcos 10, conta-nos que Jesus, saindo da cidade de Jericó com seus discípulos, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, sujo, triste, desprezado. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Maravilha! No segundo texto que lemos em 2 Timóteo 1,7, Paulo disse ao seu filho na fé, Timóteo: porque Deus não nos deu, observe, Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. É comum um certo tipo de medo, né? Uns possuem medos diferentes uns dos outros, mas nosso medo nunca pode se transformar em covardia ao ponto de paralisar a nossa fé, a nossa confiança em Deus. A Bíblia cita muitas metáforas quanto a nós que seguimos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia nos chama de pedras vivas, de cordeiros, ovelhas, mas também nos chama de soldados. Paulo disse assim a Timóteo, seu filho na fé: seja um bom soldado de Cristo. 2 Timóteo 2,4. Somos soldados, amigos, mas diferente dos outros que são treinados para um trabalho bem diferente do nosso. Somos como aqueles soldados com especialidade de promoverem a paz, a ordem. Ao soldado admite tudo, menos que ele seja covarde. Ele não pode recuar, não pode desertar, desistir da vida. Josué foi um legítimo soldado. Josué, já preparado durante o tempo que passou ao lado do grande líder Moisés, foi preparado para um momento histórico da conquista da terra prometida. Foram muitos anos ao lado de Moisés, um grande homem de Deus. Josué recebeu o conselho para ser forte e corajoso. Veja bem, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. E, queridos, o próprio Senhor
de acordo com Moisés, iria à frente de Josué e nunca o deixaria só, nunca o abandonaria. Por isso que Moisés depois falou: não tenha medo, não se desanime. Deuteronômio 31, do 7 a 8. Depois o próprio Deus falou com Josué, e o Senhor repete esta ação por 3 vezes em Josué 1, versículos 6, o 7 e o 9. Depois o povo pede para ele também ser forte e corajoso. Josué 1, 18. E por que tantas vezes, queridos? Para que ficasse gravado na mente, no coração de Josué, em todos os momentos de sua caminhada. Por isso que quando estava para conquistar Canaã, ouviu do próprio Deus esta palavra: não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Maravilha! Josué 1, versículo 9. Depois, Deus falou com ele para ser forte e corajoso e lutar por sua bênção. Não deveria desistir. Então, coragem, querido irmão. Deus é contigo. Não tenha medo de nada. Deus está ao seu lado. Jesus disse aos seus seguidores: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Ou seja, quando Jesus convoca, não se pode colocar pretexto, ainda que sejam pretextos legítimos, né? Para não segui-lo, porque não somos insubstituíveis. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Lucas 9, versículo 62. Vemos um exemplo clássico, foi a chamada de Eliseu. Eliseu era um boieiro, cuidava de um pequeno rebanho, e o profeta Elias, por divina revelação, convocou Eliseu para ser profeta de Deus em seu lugar. Ele estava com seu carro de boi e algumas vacas. Sabe o que aconteceu? Eliseu não hesitou. De imediato matou todos aqueles animais, fez um grande churrasco, distribuiu para o povo aquele churrasco e seguiu a Elias para fazer a obra de Deus. Tudo que ele fez e pediu antes, que fosse, desse um beijo ali nos seus pais, porque os honrava, valorizava muito, e não podia viajar e sair assim pelo mundo sem primeiro se despedir daqueles que o geraram. Queridos, o gesto de Eliseu em queimar o arado e sacrificar os seus bois é uma resposta clara que ele estava dizendo: vou seguir a Deus e nada me impedirá. Não vou olhar para trás. Peguei no arado. Uma bela lição para nós, não é mesmo? Cada um de nós tem que cumprir a nossa história, a nossa missão nesta terra. E saiba, ninguém pode cumprir em nosso lugar. Cada um tem a sua história. A minha jornada terrena, ninguém pode cumprir por mim em meu lugar. Mas coragem é o ensino do Evangelho de Cristo.
Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Disse Davi no Salmo 31, no versículo 24. Veja bem que ele agora fala a todos os seus súditos, a todo o povo de Israel e para a nossa geração também. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Aleluia! E no Salmo 46, versículo 10, o próprio Davi, esperando que todos nós sejamos fortes, ele disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Fiquem quietos, tranquilos. Deus é Deus, Ele está com você. Faça essa oração do salmista Davi no Salmo 40, versículo 1. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Aleluia. Amém? Que Deus os abençoe. Oremos. Querido e amado Deus, queremos ter sempre bom ânimo, como Jesus Cristo nos ensinou. Pois, como disse o salmista, viverei até ver a bondade do Senhor cumprida nesta terra, na minha vida. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Jesus disse que venceu o mundo e nós venceremos também. Então abrace esta palavra de Jesus, abraçamos esta palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem na graça, na paz e misericórdia de Deus, queridos, e até o nosso próximo encontro com a bendita graça de Jesus. Agradecer por tudo que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja
sua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber do Calvário, irei me gloriar com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. A Deus seja glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. E se o aplauso eu receber